Ainda falando em tradição, gostaria de comentar um pouco mais e conversar um pouco mais para que as pessoas possam entender o que é essa tradição, porque a maioria das pessoas, elas só conhecem o parto que é realizado nos hospitais, e algumas pessoas conhecem o parto que é realizado em casa também, mas não sabem bem como se dá isso. Na verdade, o parto na tradição é um parto que se utiliza exclusivamente da natureza, da medicina originária, da medicina da natureza, que são os chás, que são as massagens, os banhos, as rezas, os elementos da natureza, o fogo, a água, a terra e o ar. A gente aproveita a vibração de todos esses elementos que estão também no nosso corpo, que o nosso corpo vibra com esses elementos. Nós somos terra, o nosso corpo, a nossa densidade, ela está diretamente relacionada com a Pachamama, com o planeta Terra. E da terra nós retiramos os frutos, nós retiramos os alimentos, nós retiramos a medicina, as plantas medicinais. Eu aprendi desde criança a lidar com as plantas medicinais que o meu avô Uriá me ensinava, e depois, já parteira, fui reaprender a lidar com essas plantas específicas para o parto com as parteiras tradicionais do Nordeste. Passei 7 anos acompanhando elas nos partos na zona rural para entender como ela conduzia esses partos utilizando apenas os 4 elementos da Pachamama e a medicina da natureza, as plantas medicinais. Aprendi com elas as rezas, aprendi com elas os patuás, os banhos, as massagens, enfim. A identificar os sinais do bebê, a ouvir o bebê sem ter um equipamento sofisticado, saber exatamente a posição que está o bebê sem ter visto isso no ultrassom. Assim foi quando eu comecei a ser parteira há 40 anos atrás, que não existia ultrassom, que não existia o sonar, esse aparelho que escuta o coração do bebê. E nós sempre ouvimos o coração do bebê com um aparelhinho bem rústico, que parece um cone, um cálice, que chama-se pinar, esteto de pinar. E nós com as mãos avaliávamos a barriga das mulheres sem fazer nenhum exame interno, apenas por cima, superficialmente, sabíamos exatamente qual era a posição desse bebê. Sabíamos no trabalho de parto, sempre soubemos no trabalho de parto quando está evoluindo e quando não está evoluindo e o que temos que fazer para que esse trabalho de parto flua naturalmente com segurança. Sabemos também identificar quando esse parto não pode ser na casa e precisa da intervenção médica e talvez da intervenção cirúrgica e encaminhamos para o hospital em tempo. Ouvimos algumas vezes algumas pessoas dizerem que nós encaminhamos muitas mulheres para o hospital de casa, do trabalho de parto em casa para o hospital, para cesariana ou para intervenção médica. Eu não tomo isso como uma crítica, mas eu acho que as pessoas hão de entender que a nossa responsabilidade é 100% com a vida do bebê e com a vida da mãe. E que, portanto, não nos dá nenhuma preocupação que alguém comente ou critique que encaminhamos mulheres para hospitais. Encaminhamos sim. O hospital é para isso, os médicos estão aí para isso, para fazer os cuidados específicos quando algo não está bem. E salvar a vida de uma criança e salvar a vida de uma mulher. Cesariana foi inventada para isso, e não para ser escolhida como uma forma de parir, não. Cesariana foi inventada para salvar vidas e foi um grande avanço da ciência que nós reverenciamos quando ela é bem indicada, quando ela é bem acompanhada.
O parto em casa, na tradição, é um parto que se utiliza das plantas medicinais e também nos utilizamos do som, da vibração do som, da Pachamama, da terra, os sons da natureza, o som das águas, o som dos tambores, o som do ar, a intensidade do fogo nas fogueiras. A gente utiliza, assim, o elemento ar como um grande mensageiro. O elemento ar que está circulando por todos os lugares e é o primeiro que vai receber a vida que chega quando o bebê respira e chora. O parto na tradição, o nascimento na tradição, ele consegue preservar a divindade, a beleza, a emoção, a alegria, a felicidade.